Bom, pessoal, Boa estamos noite, 4 Rodrigo. minutos já. Vamos começando aí. À medida que o restante do pessoal for entrando, aí já vai pingando aqui para a gente. Bom, é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui com a gente. Creio que uma parte do pessoal não deve ter recebido o nosso convite, mas já dá para a gente ir iniciando. Vou me apresentar rapidamente e eu já passo para o Carlos Padilha falar dele um pouquinho para vocês. Eu me chamo Rodrigo Aquino, sou fundador da Linha IT, tenho 24 anos de experiência na área de TI, de processo, 10 anos com Lean, sou professor da pós-graduação da FGV e estou aqui para falar um pouquinho de verdades e mentiras sobre o Lean hoje para vocês, junto com o Carlos. Carlos, fique à vontade de se apresentar. Tá bom, obrigado. Eu conheci o Aquino através de dos treinamentos, né, e a partir disso desenvolvemos uma relação pessoal e profissional muito boa, então agora sou parceiro de negócios aí com eles. A minha formação não é em TI, é em engenharia elétrica, com especialização em telecomunicações, e eu tenho já há mais de 10 anos venho atuando em projetos de agilidade, né? Então, seguindo, surfando as ondas da agilidade, que tem origem no pensamento Lean, né? Então, eu acho que esse e outros eventos eles servem um pouco para desmistificar, e até estamos num momento aí também de muitas fake news, né? Então, acho que o título é intencionalmente provocativo, né? Verdades e mentiras sobre o Lean, né? Obrigado. Perfeito. É isso aí. E vou passar rapidamente aqui, pessoal, só para vocês conhecerem, tá? A Linha IT, o que a gente faz. Nós somos uma empresa de consultoria, tanto na parte de Lean, especificamente, em várias áreas, na parte de BIM, ESG, OKR, Business Agility. Possuímos mais de 35 treinamentos, desculpa. Trabalhamos com assessment, com a certificação especificamente de Lean IT, a nova que a gente está lançando agora de Value Stream Management, Value Stream Manager, e LGPD. Alguns clientes aqui para vocês. E vamos lá, vamos iniciar o nosso webinar aqui. O primeiro item que a gente queria colocar aqui, Lean é bom senso. Vocês acreditam, pessoal, Lean é bom senso? Já ouviram falar sobre isso? Algum consultor já falou isso para vocês, que Lean é bom senso? Vocês acreditam que Lean é bom senso? E aí? O que vocês acham? Nunca ouvi essa palavra, não. Na verdade, eu vim para aprender bastante sobre Lean aqui, mas eu nunca vim falar sobre bom senso, não. Nunca ouviu? O Jaraú. Qual que é o seu nome? Desculpa. É o Jailton? Jair. Jair. Vamos lá, Jair. Sem Muito política. Sem política. Mas, ô Jair, você também, como boa prática de gestão, tomar decisões baseadas no bom senso, não é uma boa prática? Eu acho uma boa prática. Eu tô falando isso assim, eu não conhecia, né? Eu vim aqui para aprender mesmo com vocês, entendeu? Não, mas aí vamos à segunda pergunta. Bom, aí volta a questão Bom do questionamento. senso. Bom senso está relacionado com o Lean? Eu acho que o bom senso está relacionado com o Lean. Se o Lean ele trata de a gente eliminar desperdícios, eu acho que a pessoa já tinha que ter o bom senso de não gerar carga demais, né? De errar demais, né? Entendeu? Por que que eu vou... Eu não sei até onde vai o Lean, tá, gente? Daí vocês podem ir corrigindo. Mas por que que eu vou fazer numa sprint, desenvolver algo mocado, para na outra sprint eu ter o retrabalho de fazer tudo de novo? O back-end só vai sair na próxima. Pô, vamos trabalhar para iniciar uma sprint com o back-end pronto já, entendeu? É um bom senso, né? Eu trago assim. Uhum. Perfeito, perfeito. Vou trazer alguns pontos aqui. A gente pode falar de vários exemplos aqui sobre Lean em relação ao bom senso, mas vou trazer alguns aqui, mais voltada lá na parte antiga lá de Taishi Ono, o que Taishi Ono falava em relação a isso, tá? Mas já falo para vocês que Lean não é bom senso. E eu vou provar aqui para vocês. Vamos lá. Por que Lean não é bom senso? O primeiro ponto é esse aqui. Você já deve ter ouvido falar, alguns aqui, de Redunca. Redunca significa nivelamento. Então, quando a Toyota, lá na década de 50, né, começou com o sistema Toyota de produção a fabricar os carros, né,
Ela tinha que fabricar os carros em determinada ordem. E aí, vou trazer um exemplo aqui, que é do livro do Taishi Ono, e lançar um desafio aqui para vocês, para ver quem consegue acertar essa pergunta aqui. Então, vamos imaginar o seguinte, pessoal, que a gente tem uma produção mensal aqui de 10 mil veículos. Tá? 5 mil do A, 2.500 do B, 2.500 do C. Dando uma produção diária, aí, dividindo por 20 aqui. 250 do A, 125 do B, 125 do C. Todos os 3 veículos saem da mesma linha de produção. Isso é importante, tá? Até comparando aqui com Indaiatuba, né? Há pouco tempo, agora não, é que o Etios está saindo, mas saía o Etios, o Yaris e o Corolla Cross da mesma linha de produção. Então, sai 3 veículos da mesma linha. Vamos, né? Como se fosse a fábrica fábrica de Sorocaba aqui. Qual é a ordem? Como que a Toyota produz os carros? Qual que ela faz primeiro, na opinião de vocês? Ela tem que fazer 500 veículos por dia. 250 do A, 125 do B e 125 do C. Qual que ela faz primeiro, na opinião de vocês? Sem medo de errar. Vai lá, Rafael Capra. Isso tem muito a ver com como a gente faz as coisas no dia a dia. Olha, posso dar minha Claro. opinião? Eu não tenho nenhuma... Estou aqui também para aprender, não sei nada, mas, assim, o que eu... Assim, se você for ver a lógica, é o que eu acho, tá? Uhum. Ué, você tem que produzir o que tem mais primeiro? Você primeiro faria todos os As, depois você vai fazer todos os Bs e depois fazer todos os Cs, durante o dia, certo? Porque isso? assim, você vai ganhar mais com a quantidade maior, não é? Eu estou partindo desse raciocínio. No final do dia, você vai produzir os 500 veículos do mesmo jeito, tá? Independente da ordem que vocês vão fazer. Vocês vão produzir os 500 veículos do mesmo jeito. Mas qual seria a ordem? Qual seria a melhor ordem para fazer? Boa noite, o Teles. Boa noite, o Erney, Renata. Está entrando aqui também com a gente. Prazer recebê-los. Vou falar para vocês qual que é a melhor ordem. Que é a trancada 7 chaves aqui. A Toyota levou 10 anos para montar esse algoritmo. E montadora São Lucas para conseguir esse algoritmo aqui. A Toyota primeiro faz o A, depois ela faz o B, depois ela faz o A de novo, depois ela faz o C. Olha só que interessante. Por que ela faz desse jeito? Por que não seria mais fácil ela fazer todos os As primeiro, e depois o B e depois o C? Né? Por que ela faz primeiro o A, depois o B, depois o A, depois o C? Ou seja, dá para a gente ficar falando mais de 1 hora sobre isso aqui, explicando para vocês, tá? Mas falando resumidamente é porque o rejunct ele serve para amortecer a demanda no mercado. O mercado ele muda, tá? O cliente desiste da compra, acontece um monte de coisa. Se ela fizer todos de uma vez só, ela não consegue amortecer esse impacto do mercado. Então, ela tem que fazer o mais nivelado possível. Ah, Rodrigo, mas você tem tempo de setup aí, com certeza. Né? Você tem mais tempo de setup de máquina, você tem que ficar mudando a máquina. É por isso que o Lean tem mais de 40 tipos de treinamento. Um deles é o treinamento de setup rápido, que é o SMED, o Single Minimum Exchange Die, que é um dos treinamentos que o Lean tem, que é para poder ficar fazendo troca rápida de máquina em menos de um dígito de minuto. Então, quando a gente fala de bom senso, imagina a gente chegar para uma empresa e falar assim, isso daqui é bom senso, será? A gente fazer os carros nessa ordem? Será que isso é bom senso? Talvez não, né? Então, isso aqui está nesse livro aqui, esse exemplo não é meu, esse exemplo é do Taishi Ono, tá? Vocês podem pegar esse livro aqui, que vocês vão ver esse exemplo lá. Mas tem outros exemplos também, por exemplo, no nosso site, está o link aqui embaixo, depois vocês podem deixar o e-mail de vocês nos nossos comentários. Quem não se inscreveu no nosso site lá, pode deixar o e-mail de vocês que a gente manda esse material para vocês.
Nesse vídeo, chama Kaizen, Quebrando a Barreira do Bom Senso. Nesse vídeo, o Sensei Yamada, ele vai na fábrica da Sunny e faz um colaborador fazer o trabalho de 6. Então, ele melhora em 600% a produtividade da fábrica. Então, esse vídeo chama Kaizen, Quebrando a Barreira do Bom Senso. Então, também é um vídeo bem legal ali, é só um resumo só do vídeo, né? Mas é bem interessante assistir esse vídeo, como é que ele melhora em 600% vamos dizer assim, a produtividade ali dessa fábrica de telefones celulares. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar de Lean é bom senso, fica a dica aí que Lean não é bom senso, que é palavras do Taichuan. O que é bom senso para um, não é bom senso para outro. Então, cuidado com a palavra bom senso. Diga aí, Carlos. Não, vou pegar o gancho aqui de 2 termos que eu escutei. Primeiro da Esther, pela lógica, tá? Uma das grandes contribuições que exatamente que a filosofia Lean traz, o Esther e para todos, são conceitos chamados de contraintuitivos, tá? Ou seja, a Toyota, dentre várias coisas, ela adquiriu a projeção, adquiriu uma liderança de mercado ao introduzir o que se chama o sistema puxado. Antes o sistema era da indústria automobilística, era sistema empurrado, né? E ela mostrou, ela foi contra o senso comum e mostrou que de uma forma mais eficiente que o sistema puxado funciona melhor, tá? E o que está também por trás, né, desse algoritmo aqui que o Aquino apresentou é o conceito também de trabalhar em pequenos lotes, ou seja, porque aí você minimiza um pouco o risco, ou seja, você parte de uma coisa, ok, se você faz em muitos lotes, você tem que construir 5.000 unidades. Mas a Toyota, ela pensa, não, pode ser que eu não consiga vender as 5.000 unidades. Alguma coisa pode acontecer ao longo do tempo. Então, ela toma a decisão de trabalhar com pequenos lotes. Então, existem algumas coisas que são assim contraintuitivas e que fazem toda a diferença se elas que são chamadas de disruptivas, né? E pegando o gancho aí do Jair, né, quando trouxe o termo aí de sprint, quando a gente trabalha o trabalho do conhecimento, essa questão de nivelamento ela fica um pouco diferente, né? Não faz muito sentido você tentar balancear como existe na manufatura, mas existem formas também de nivelar o trabalho do conhecimento, tá? Siga aí. Isso. Quando é em TI, o nivelamento em TI é bem diferente do nivelamento em manufatura, tá? No curso de Value Stream Manager a gente vai falar bastante sobre isso. As aplicações são bem diferentes. Mas vamos lá, próximo item. James Womack criou o termo Lean. Esse aqui é rapidinho e é interessante. Aqui a gente tem, em 1990, né, vocês conhecem, surgiu ali o livro A Máquina que Mudou o Mundo, James Womack, Daniel Jones e Daniel Ross, em 1996. Né, o pessoal leu o livro. Não recomendo a leitura desse livro. A Máquina que Mudou o Mundo, extremamente técnico, bem chato, tal, mostrava como é que a Toyota era superior em relação às outras, em baixo custo, superior à qualidade, lead time menor, tal. E aí o público americano começou a se questionar, né, por que e como que aplicava isso nas empresas. E aí o pessoal criou o livro Lean Thinking, a mentalidade enxuta nas empresas. E aí sim foi cunhado o termo Lean. Mas quem criou esse termo, o pessoal às vezes confunde e acha que quem criou esse termo foi James Womack. Esse termo foi criado pelo John Krafcik, que estava fazendo o pós-doc dele no MIT na época, e John Krafcik mais tarde foi ser o CEO da Hyundai, olha como é que são as coisas. E foi ele que inventou o termo Lean. Então, no final, o nome dele aparece ali por baixo dos panos ali da história. Mas vocês conseguem verificar a veracidade dos fatos no livro Histórias do Meu Sensei, do Steve Oeft. O Steve Oeft fala com todas as palavras nesse livro em relação ao John Krafcik. Vamos para mais uma. Quanto mais rápido, melhor. Isso aqui é interessante. Às vezes o pessoal tem essa ideia, né? Quanto mais rápido a gente faz, melhor. E no Lean, na verdade, não é nada disso. A gente tem que entregar na velocidade correta. E a velocidade correta é a velocidade que o cliente está esperando. Isso tanto em software quanto em manufatura.
A velocidade que o cliente está esperando é o que a gente dá exemplo. É o que o Capra está falando aqui, nem no ágil. E qual que é a velocidade que o cliente está esperando? Esse é o ponto interessante, né? A gente tem que fazer a pergunta certa para a gente poder identificar. Por que a fábrica, por exemplo, a fábrica de Kentucky, nos Estados Unidos, fabrica um Corolla a cada 54 segundos. Sai um Corolla da linha. Porque existe um cliente comprando um Corolla a exatos 54 segundos. Quando um cliente começar a comprar um Corolla a 50 segundos, a fábrica vai ter que se ajustar e fazer 50. Quando ele começar a comprar a 1 minuto e meio, ele vai se ajustar e fazer 1 minuto e meio. Porque se ele fizer mais rápido, vai gerar estoque. Se fizer mais devagar, o cliente vai ficar esperando. É lógico que também tem um tempo ali que a Toyota não consegue reduzir muito disso. Tá? Se o cliente começar a comprar um Corolla a cada 30 segundos, ela vai ter que abrir um outro turno ou vai ter que trabalhar de outras maneiras, porque você tem uma certa limitação ali de determinados processos. Tá? Mas aqui é um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é o exemplo do Mirai. Eu vou até passar rapidamente, porque é um vídeo de 19 minutos, mas é como eles montam aqui o Mirai. O Mirai, pessoal, para vocês terem ideia, é o carro movido a célula de hidrogênio. Tá? Olha a velocidade da linha. Leva 8 horas para sair um Mirai da linha. Eu vou passar rapidamente aqui. Porque, olha a velocidade que eles montam. Por que 8 horas? Porque tem um cliente comprando o Mirai a cada 8 horas. Então, por isso que eles levam esse tempão para montar um Mirai. Tá? Então, quanto mais rápido, melhor. Também não é uma verdade. Vamos lá para o próximo. Tudo bem, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Espera aí. Então, é que eu não estou te vendo. Espera aí. Não estou Olha o Capra aí. Ela que está cheia, espera aí. Não. Então, assim, resumindo, o carro é produzido conforme a demanda, é isso? Agora você entrou numa... Vamos lá. É o seguinte, tem os 54 segundos em relação ao takt time. Tá? O carro, quem define o takt time são 2 itens. A demanda e a capacidade da produção. É quem define o takt time. Tá? Então, por exemplo, se a demanda está pedindo o carro a 54 segundos e a fábrica consegue fazer em 54 segundos, ela vai fazer. Então, ela vai se ajustar para fazer isso. Esse é o ponto. É a puxada, é exatamente a puxada que o Carlos citou. É o sistema puxado. Não é a fábrica que sai fazendo, eu vou, baseado no estudo do mercado, existe um estudo e tal, né? Mas a puxada é que manda mais. Tá? Então, ela vai fazer mediante essa puxada. E o takt time ele é revisto ali de 3 em 3 meses para saber se você continua fazendo nessa velocidade ou não. Tá? Esse é um ponto importante. Deixa eu só complementar, Esther, quer dizer, dos princípios do Lean, um deles é a questão do fluxo de valor, né? E o fluxo de valor, tudo começa e termina com o cliente, tá? Então existe uma grande distorção, e quando você entra numa organização e você percebe a estrutura organizacional, que ela é funcional ou é de uma outra forma, ou seja, quando ela não leva em consideração que tudo tem que começar e terminar com o cliente, você tem uma série de desperdícios, tá? E idealmente, realmente, tudo deve começar e terminar com o cliente. Se ele precisa mais rápido, sim, tem que se adequar para entregar mais rápido. Se é mais lento, ok, vamos nos adequar, tá? Exatamente. Mas para isso a gente tem que fazer a pergunta certa, né? E aí é um outro treinamento do Lean, de mais de 8 horas, ensinando como é que a gente faz a pergunta certa. Exploratória, diagnóstico e desafiadora. São as 3 categorias das perguntas certas. Tá? Vamos lá. Transformação cultural efetiva leva 1 ano.
Isso daqui, essa aqui também é fácil. Essa aqui está no livro do Lean IT, habilitando ali e sustentando sua transformação Lean, do Steve Bell e Mike Orsi. Isso é mais uma mentira, né? Isso está no livro, fizeram vários estudos aí pelo mundo. O início de uma mudança cultural ali começa com 1 ano, ela começa a se perpetuar ali em 3 anos e ela se torna efetiva em 5 anos. Tá? Então, ou seja, não existe mudança efetiva cultural em 1 ano. Tá? Isso leva muito mais tempo, independente do tipo de empresa. Ah, mas é uma empresa de 2 pessoas. Tudo bem, aí é uma outra coisa. Né? Aí pode ser que a coisa fique mais rápida, né? 2 pessoas aí é outra coisa. Né? Mas esse é um ponto importante, tá? Por quê? Quando a gente fala de mudança de cultura, a gente fala de mudança de ambiente, né? Quando a gente está querendo mudar uma cultura, como é que a gente muda a cultura, né? Como é que a gente muda as pessoas? A gente sabe que a gente não muda as pessoas. E aí, em alguns treinamentos aqui da linha ET, a gente dá algumas dicas de como é que a gente faz para mudar, iniciar essa transformação cultural. Como é que a gente faz isso? Ah, mudando as pessoas, mas a gente não muda as pessoas. E aí, por onde a gente começa? E a gente dá algumas dicas de como é que a gente consegue perpetuar esse tipo de novo pensamento para as pessoas. E tem dado muito certo. Tá? Aqui a gente vai resolver 3 em um slide só ali. Somente peões vão ao Gemba. O Gemba, para quem não sabe, é uma palavra que significa local real, né? Ir onde as coisas realmente acontecem. Padrões simples e visuais devem ser usados por toda empresa. E os belts são responsáveis pelos kaizens da organização. Já resolvendo de cara, os 3 são mentira. Tá? Somente peões vão ao Gemba é mentira, padrões simples e visuais devem ser usados por toda empresa também é mentira, e os belts são responsáveis por toda a organização na visão Lean também é uma mentira. Vamos lá esclarecer esses 3 aí. Por quê? Esses aqui também são fáceis, estão no livro Fazendo Acontecer a Coisa Certa, de Pascal Denis. Esse daqui é o seguinte, pessoal. Somente peões vão ao chão de fábrica. Aí ele fala lá, vá ver com seus próprios olhos, todos devem ir ao Gemba, ou seja, não é só os peões ali que vão ao Gemba, todos, desde a diretoria, desde o presidente tem que ir no Gemba. Né? E fazer o que no Gemba? Não é só sair da mesa e ir lá para ver se o pessoal está trabalhando, não. Tem que ir no Gemba quando tem problema, né? Ou quando você está fazendo, ou quando fez alguma melhoria, você vai lá para ver como é que ficou. Normalmente são mais relacionados a esse tipo de coisa. Ninguém vai fazer um passeio lá pelo Gemba por passear pelo Gemba. Né? Existe um propósito de você sair de onde você está para você ir no Gemba. Esse é o ponto importante. Depois, nós temos alguns padrões, não temos certeza onde estão ou se são seguidos. Isso é uma empresa convencional. Né? Uma empresa Lean. Temos padrões simples e visuais para todas as coisas importantes. Essa é a diferença. O que a gente não quer, aqui até voltando no slide anterior, aqui, ó, padrões simples e visuais devem ser usados por toda empresa. Não é isso, a gente não quer isso. A gente quer ter padrões simples e visuais para todas as coisas importantes. Se a gente for na Toyota, por exemplo, Rodrigo, a gente vai ver, por exemplo, um Kanban para papel toalha do banheiro. A gente não vai ver isso. Mas acabou o papel toalha, tem um Kanban lá. Não, vocês não vão ver isso lá. Por quê? Porque vai usar padrões simples e visuais, porque é importante. Então, não vai usar para tudo. Tá? Uma vez eu estava dando um treinamento numa empresa grande de serviço, né? E uma diretora falou assim para mim, nossa, Rodrigo, eu estou olhando aqui seu treinamento, estou olhando você falar de Lean, eu imagino que você deve ser um cara muito chato, viu? Sua geladeira deve ser cheia de indicador, sua casa deve ser cheia de Kanban. Aí eu falei para ela, não tem nada disso em casa. Ela falou, como assim? Eu falei, a minha geladeira tinha 2 indicadores. Eu expliquei para ela. Quando meu segundo filho nasceu, minha sogra veio para cuidar dele.
E eu tinha um certo indicador lá, que era uma bolinha vermelha e uma bolinha verde. Então, tinha manhã e tarde. Aí todo dia que eu saía, eu marcava lá para ela, olha, se de manhã, aí eu punha lá bolinha vermelha de manhã e bolinha vermelha de tarde, ou vermelha, ou verde, verde, ou vermelho, verde. Tá. Eu falava, olha, se tiver os dois vermelhos, é porque eu estou dando treinamento, ou estou numa reunião importante. Se você me ligar, eu vou parar tudo que eu estiver fazendo, porque aconteceu alguma coisa aqui em casa, e vou te atender. Se tiver verde, você pode me ligar a qualquer hora do dia e eu te atendo. Agora, se tiver vermelho, se você me ligar, você sabe que, né, porque onde eu estou, eu não vou conseguir te atender. Eu tinha isso era importante para mim. Hoje eu não tenho mais isso. Meu filho cresceu, minha sogra não mora mais aqui comigo. Ou seja, os meus indicadores, eles mudaram. E eram simples, eram visuais, e eram para as coisas importantes para mim. E para a empresa tem que ser a mesma coisa. O que é importante para a empresa hoje? Quais os indicadores que a empresa precisa hoje? O que tem a ver com o produto que ela está fazendo hoje? Seja o produto de software, seja serviço, seja produto físico, sabe? O que é importante para ela? O que representa ali aquilo que o cliente dela está pensando? É isso que a gente está querendo no Lean, sabe? Pensar realmente o que faz diferença e o que vai colocar a empresa em outro patamar quando a gente começar a olhar a coisa certa. Bom? Outro ponto. Especialistas resolvem problemas usando métodos complexos, que é aquele caso, só voltando aqui, os belts são responsáveis pelos kaizens da organização. Todos solucionam problemas usando métodos simples. O que a gente está querendo dizer com isso? Todos da nossa empresa, eles são incentivados a resolver problemas usando métodos simples, ou seja, com 5 porquês, com análise simples. Eles não precisam ser formados no MIT para tentar resolver problemas. Até a própria Toyota, né? Ela fala isso, tá? Não sei se vocês já tiveram essa, vamos dizer assim, essa experiência. A ideia é ser o mais simples possível. Tá? Se vocês tiverem alguma experiência de visitar alguma fábrica da Toyota, que agora finalmente eles liberaram, depois desse pós-pandemia, para visita, uma visita gratuita, a fábrica de Sorocaba e Indaiatuba já estão abertas, vocês podem se inscrever lá e fazer a visita, vocês vão ver como tudo é simples. Tá? Isso é bem importante. Por quê? Por que a gente fala sobre isso? Porque quando a gente deixa as coisas mais simples, fica muito mais fácil da gente enxergar os problemas e, posteriormente, para a gente resolver. Isso serve para todos da nossa organização. Quando a gente começa a resolver de forma mais complexa, vamos dizer assim, fica realmente muito mais difícil. Bom, tudo bem, pessoal? Até aqui? Carlos, quer completar? Vamos lá, está no mudo. Renata, boa noite. Renata também está aqui com a gente. Pode seguir aqui. Vamos lá. Eu acho que só para o comentário só seria, ou seja, quando reforçando que é aquilo que é importante ter a gestão visual das coisas que são importantes, né? Que está por trás aqui, por exemplo, é um dos valores que se prega na agilidade, com o Scrum, a questão de ter foco, né? Saber o que é mais importante em cada momento, né? Exatamente. E só voltando aqui, por exemplo, quando a gente fala dos belts, né, não é uma crítica aqui para o Six Sigma, tá? Inclusive, uma vez que eu fui visitar uma das fábricas, né, da Toyota, uma das pessoas que eram black belt questionou um dos gerentes de produção, perguntando se a Toyota usava lá, se essa fábrica usava Six Sigma. E o gerente da produção ficou muito bravo com ele, falou que não, que lá eles são erro zero. E Six Sigma, né, são 6 casas após a vírgula, e aí você teria um erro. Então, um erro por milhão. Né? Lá ele falou, aqui a gente não tem nenhum erro por milhão. E a gente é erro zero, nós nunca soltamos uma empilhadeira com problema. Então, foi uma crítica bem pesada. Então, assim, é lógico que
tem determinados problemas que você vai precisar, vamos dizer assim, entre aspas, chamar a sua cavalaria e estudar realmente mais a fundo. Mas isso vai acontecer cada vez mais, dependendo da quantidade de complexidade que você vai colocando no seu processo. Quanto mais complexo ele for, mais difícil vai ficando para você ir resolvendo os seus problemas, né? Então, esse é um ponto importante. Quanto mais fácil você já vai deixando ele desde o começo, mais fácil vai ficando de resolver e mais fluido a empresa ela vai ficar, né? Esse é um ponto importante. E a gente sabe que fazer o fácil não necessariamente é simples, né? Deixa eu pegar esse seu gancho aqui, porque vi que tem pessoas da área de tecnologia, né? E que às vezes pode causar uma confusão, dizer, tá bom, tem uma abordagem Lean Agile, né? Mas existem algumas diferenças entre ter aplicar a filosofia Lean com uma abordagem ágil, e o erro é uma das diferenças também importantes, né? Porque na agilidade a gente está acostumado também a lugar, o importante temos que entregar uma coisa com qualidade, errar rápido para corrigir rápido e aprender rápido. E já no Lean não, traz essa questão do eliminar o desperdício, de sim, o que precisamos fazer para fazer certo desde o início, né? O erro ele pode acontecer sim, mas ele não deve fazer parte aí do processo, né? Exatamente. Exatamente. É um ponto importante. Vamos lá, então, para a próxima. Fala um pouquinho mais disso daí. Fiquei curioso. Diga aí, Capa. Eu fiquei curioso agora. Fala um pouquinho mais disso, porque quando a gente fala de um fluxo, né, do início ao fim, é um fluxo que tem aprendizado, né? E o aprendizado parte de um erro, né? Sim, sim. O ponto que a gente fala aqui no Lean, por exemplo, né, é que é a ideia do PDCA, né? A ideia de você fazer o seu P, o seu grande P, né? Trabalhar no planejamento melhor para você minimizar a possibilidade de ficar errando. Esse é o ponto, né? No Lean, você fazer certo da primeira vez. Caso, né, você venha a errar, aí sim envolve aí a parte de você se adequar rapidamente e corrigir aquilo ali. Mas a ideia é sempre você estar acertando da primeira vez. Essa é a ideia. E não a ideia principal não é você errar rápido, né? A ideia é você acertar rápido. Né? Eu não sei quem disse o errar rápido, né? Eu também. Exatamente. Eu tenho uma visão de erro assim, erro certo e erro errado, né? O erro certo, você aprende com o seu erro. E erro errado, para mim, é displicência. Diferente disso, não é Lean nem ágil. É isso aí. Mas vou nessa linha. É isso aí. Vamos lá, para o próximo aqui. A3, aqui eu juntei os dois aqui. A3 e ou MFV são as melhores ferramentas do Lean. Não sei se vocês já ouviram falar aqui, quem já ouviu falar dessas ferramentas aqui, o Capra já ouviu falar. Quem mais já ouviu falar das ferramentas aqui? O que vocês acham? E qual é a melhor ferramenta? O A3, o MFV? Será que tem outra melhor ferramenta? Renata? WSP, quem que é o WSP aqui? A Lígia também está aqui com a gente. Lígia, boa noite. A3 ou MFV? Na verdade, quais são as melhores ferramentas? Não tem. Vou falar para você. Uma vez estava dando um treinamento lá na Avenida Paulista, inclusive tinha 4 pessoas da Toyota lá assistindo o treinamento. Ficaram curiosos, né? Foram lá assistindo o treinamento. O que vocês vieram fazer aqui? O pessoal estava lá assistindo o meu treinamento. E aí, à medida que eu estava dando o treinamento, eu cheguei nas ferramentas do Lean, no treinamento, e estava falando um pedaço, né, desse treinamento, falava ali das ferramentas do Lean. E antes de eu terminar essa parte, uma pessoa que estava lá levantou a mão e falou: Rodrigo, qual é a melhor ferramenta do Lean? Falou assim para mim. Aí o gerente de produção levantou a mão, falou assim: eu sei que você sabe, mas eu quero falar. Eu falei: fica à vontade. Aí ele falou assim para ela: olha, em casa eu tenho uma caixa de ferramentas. Qual é a melhor ferramenta da minha caixa? Aí ela falou assim para ele: não sei, depende de qual problema você quer resolver. Aí ele falou: no Lean é a mesma coisa. Qual é o problema que você quer resolver? No Lean não existe melhor ferramenta.
Depende de qual que é o problema que a gente está querendo resolver. Então, isso foi a resposta, né, que ele deu para ela, e é a resposta certa. Então, no Lean não tem melhor ferramenta. Ou seja, depende do problema que a gente está querendo resolver. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, vamos para a próxima aqui, ó. Essa é a mais complexa de todas. Quanto menos padronizar, maior será a flexibilidade. Essa afirmação ela não está exatamente dessa maneira no livro Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produto. No livro Sistema Toyota está quanto mais padronizar, porque essa aqui é uma mentira, tá? Quanto mais padronizar, maior será a flexibilidade. Vocês concordam com isso, pessoal? Quanto mais a gente padronizar, mais flexível vai ser a nossa empresa. Isso aqui é um dos 13 princípios do Sistema Toyota de Desenvolvimento. Vocês concordam com essa afirmação? Essa é a certa, né? Essa daqui é a errada. Quanto menos padronizar, maior será a flexibilidade. Essa aqui é uma mentira. A verdade é, quanto mais padronizar, mais será a flexibilidade da empresa. E eu aumento a provocação que isso também se aplica ao trabalho do conhecimento, tá? Desenvolvimento de software também se aplica ao mesmo conceito. Essa aqui é o seguinte. Por que vamos lá. Vamos pegar em alguns casos. Em alguns cenários, tá? Por que essa aqui é a tese do Morgan, tá? E o Leiker, né, escreveu junto com ele esse livro. Esse aqui é o resultado de 20 anos de pesquisa da Universidade de Michigan. Eles ficaram 20 anos estudando como os japoneses desenvolvem produto. Porque desde a década de 50, o pessoal acha da década de 50 a Toyota lançou o sistema Toyota de produção. Quando a Toyota lançou o sistema, ela já percebeu logo de cara que não é fábrica. Ela já percebeu que não é fábrica. A fábrica é um pedaço da coisa. Ela percebeu que o sistema dela tem que ser aplicado no desenvolvimento de produto. E aí começa a entrar a TI. Olha que interessante. Já na década de 50, ela já começou a ver isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que já na década de 50 tem japoneses trabalhando empiricamente, até hoje, desenvolvendo e melhorando o processo de desenvolvimento de produtos. Por isso que a Toyota lança um carro hoje em 10 meses, se ela quiser, enquanto a GM leva 3 anos para lançar. E aí, o James Morgan e o Leiker debruçaram 20 anos lá e foram ver como que a japonesada desenvolve produto e desenvolver os 13 princípios do sistema Toyota de desenvolvimento de produto. E aí, um deles é esse. Quanto mais a gente padronizar, mais flexível vai ficar a nossa empresa. Mais flexível vai ficar o nosso processo, mais flexível vai ficar o nosso produto. O que significa isso? É o seguinte. Em relação à parte de software, de carro, por exemplo, se a gente tiver uma padronização, a gente vai conseguir flexibilizar de forma que não tenha problema na linha, de forma que o carro não saia com problema. Tá? Exemplos para vocês. A fábrica de Takaoka, no Japão. No Japão, a Toyota gosta muito de trabalhar com experimentação. Ela tem uma fábrica mais robótica e tem uma fábrica menos robótica. Na fábrica de Takaoka, mais robótica, ela tem de parar a fábrica para poder colocar um novo veículo na linha. A Volks para 2, 3 semanas para poder colocar um novo veículo na linha. A fábrica tem que parar, porque você tem que mudar as máquinas. A fábrica de Takaoka 2, você não precisa parar a fábrica. Ela continua fabricando o carro
e de repente sai um outro carro da linha, com a fábrica funcionando. Ou seja, aí o pessoal, aí vem os conceitos de DevOps, né? Ou seja, olha o que eles estão fazendo para chegar nesse nível. Enquanto isso, a GM, assim, né, está se premiando, a Volks está se premiando porque para 3 semanas a fábrica para lançar um novo veículo. A Toyota não para. Então, o que a gente está querendo colocar aqui é por quê que tem padronização. Ah, mas e na fábrica de Takauka 1? O problema de Takauka 1 é que eles têm um robô que coloca uma roda no carro. E o robô leva 57 segundos para colocar essa roda no carro. Só que uma pessoa leva 17 segundos para colocar a roda no carro. E quando você vai colocar um novo carro na linha, você tem que configurar esse robô de novo. E você tem que mudar o robô. O robô ocupa espaço. Entendeu? Então, isso daí não casa. A quantidade de robôs versus pessoas ela tem que ser nivelada, porque senão dá problema. Tipo o Elon Musk lá, não sei se vocês lembram, quis lançar uma fábrica 100% robótica. Quando ele ligou, travou tudo. Né? A fábrica não funcionou, perdeu milhões e milhões. Ou seja, não dá certo. Trabalho humano é um trabalho que vai melhorar, um trabalho que vai fazer Kaizen todo dia. Essa é a sacada. Então, quanto mais a gente padronizar, por isso a gente precisa das pessoas, mais flexível vai ficar a nossa fábrica. Em relação a software, pegando o gancho aqui que o Padilha está citando, quanto mais a gente padronizar no software, como assim, Rodrigo? Mas software é uma coisa que a gente tem que, uma coisa criativa, que a gente, sim, é criativo, só que existem algumas padronizações. Padronização em relação a framework que a gente está usando, padronização em relação às funções que a gente já usou, reaproveitamento de função, design partners, tem N tipos de padronizações que a gente deve e precisa usar para minimizar a quantidade de problemas e complexidades que a gente vai ter no futuro quando a gente estiver desenvolvendo. Se a gente não tiver um bom preparo, uma boa base para esse tipo de coisa, isso não funciona. Um outro exemplo, dojo. Né? A gente sempre bate muito forte isso nos nossos treinamentos, inclusive no Velho Stream Manager, treinamento. Quando a gente vai fazer dojo, o pessoal se confunde bastante com essa parte, é o seguinte, como é que funciona a parte de dojo para desenvolvimento de software? Como é que funciona para a fábrica? É um monte de toquinho que a pessoa, antes de entrar na linha, a pessoa tem que ficar pegando um monte de toquinho, ficando virando rapidinho ali, tem que aprender a furar com a mão direita, a furar com a mão esquerda, subir na escada, furar com a mão direita. Ah, por que, Rodrigo, ele tem que fazer isso? Porque lá na linha, eu sou bom para furar só com a mão direita. Não, vai chegar na linha, você vai ter que ser bom para furar com a mão esquerda, senão você não pega o tact do veículo passando 54 segundos ali. Então, você tem que ser bom com as duas mãos. Então, você tem que fazer o dojo, você tem que ser bom para isso daí. Então, o dojo serve para isso. E o dojo de software, que eu não vejo empresas fazendo dojo de software. O pessoal faz uns hackathon lá, agora vamos treinar isso daqui. Não tem dojo de software hoje. Esse é o grande gargalo que eu vejo nas empresas de software hoje. Cadê o dojo? O que é o dojo de software? Senta, coloca todo mundo, todo mundo tem que saber a base do framework que está usando. Qual é a linguagem, por exemplo? É .NET, é Java, é não sei o que, legal. Todo mundo tem que conhecer as funções básicas para que todo mundo use os mesmos tipos de coisa. Isso tem que ser básico para todos, desde o júnior, pleno e sênior. Isso tem que ser básico. As teclas de atalho, as coisas básicas, têm que ser passadas, têm que ser treinadas para as pessoas, antes delas entrarem para as squads. Não dá para a pessoa entrar lá na squad e ficar, e agora? Ele faz um jeito, o outro faz o outro faz o outro. Aí você cria complexidade em sistema. Aí você cria um monte de coisa diferente, porque cada um faz diferente. Você cria funções duplicadas, cada uma faz de um jeito. Não, mas agora eu já sei. Agora a gente vai fazer, sabe o quê? Vamos começar a melhorar as nossas funções. Por quê? Porque agora a gente vai começar a fazer uma função mais rápida. Ou seja, mas espera aí, e onde estão os dojos de treinamento? Né? O que a gente já aprendeu com isso? Qual é a nossa base padrão? Quais as funções que a gente já tem? Se a gente tem que melhorar a função, a gente tem que melhorar a função para todos. Ou seja, quando a gente vai melhorar uma função de software, a gente melhorar para todos da empresa, não uma função só que uma pessoa usa. Né? Então, esse é um ponto importante. Quando a gente fala de melhoria, né, e padronização aqui para flexibilizar. Esse é o ponto importante. Quer completar, Carlos? Fica à vontade.
Está no mudo. Não, só pegar realmente esse ponto e pegando o gancho da questão anterior, né, de que acho que tem muita gente aqui que está com a questão da abordagem ágil, de que realmente não existe tanto o Lean como o ágil, ele não pode ser entendido como a bala de prata, né? Você realmente tem que adequar, né, e tentar padronizar de acordo com o contexto, e ter escolhas também é muito bom, né? Então acho que isso que é a grande contribuição que o Lean traz aí para o trabalho do conhecimento também, né? Perfeito. E para fazer um resumo, né, do Lean, a Esther aqui está entrando aqui, está começando aí no mundo Lean aí. No Lean a gente pode resumir tudo em 2 itens, somente 2 itens. É a maneira como a gente pergunta, a maneira como a gente entende o problema. E depois, né, tem as demais coisas que a gente fala, né, respeito pelas pessoas. Depois vem, ou seja, não é só a gente fazer a pergunta, como é que a gente entende esse problema, né? Mas tem que ter respeito pelas pessoas, tem que ter como é que a gente fala também de verdade em primeiro lugar. Então, a gente tem outros itens, né, bem relacionados ao Lean ali. Ou seja, não adianta a gente ter verdade em primeiro lugar, se não ter respeito pelas pessoas, as coisas também integradas em tudo ali, né, também que relacionadas, né, para que isso funcione. Tudo bem, pessoal, até aqui. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Capra, puxamos um pouquinho para a software aí, ó, pegando a sua presença de hoje aí, para não ficar muito carro. E aproveitar também e falar dos nossos treinamentos, certificação Velho Stream Manager, semana que vem. Acho que a gente está com uma vaga ou 2 vagas restantes, não sei. Certificação em IT, 21 de novembro. E Velho Stream Manager de novo, dia 5 de dezembro, também já temos os inscritos. Deixar nossos contatos aí também. Quem quiser, fique à vontade de entrar no nosso site. Temos descontos aqui também. Quem quiser ver cursos na Udemy, como é que a gente aplica Lean no nosso dia a dia? Temos cursos lá na Udemy também, dando dicas de como é que a gente aplica Lean no dia a dia. Algumas coisas interessantes, né? Fique à vontade. Capra, quer falar alguma coisa? Não, bacana a iniciativa aí, bacana começar a falar, fazer analogias, assim, tanto do lado do hardware quanto do software, né? Porque muitas vezes é a maior dificuldade das pessoas mesmo. Materializar isso numa visão de software, né? Falam muito, muito, muito de Lean e sempre trazem analogias de visões Fabris, né? Então, esse contexto aí que muita gente acaba... vou falar de novo de Toyota. É a base, mas muitas vezes ter outras experiências bacanas, outras referências bacanas e dores que já viveram, já foram superadas, né, com o bom uso realmente do pensamento, do mindset, da filosofia Lean aí, de todo esse contexto. Então, é sempre rico falar, trazer o tom, tá? Outro dia falaram sobre mapeamento de fluxo de valor, falar, mas não fala da Toyota, a gente usou aquele conceito do filme do Fome de Poder, né? Do Founder, falou, ele mapeou o fluxo dele, né? Viu onde ele podia ser melhor e trouxe uma evolução. Mas você não vai falar de Toyota? Eu falei, não, pode, né? Mas é pensar, né? Não é simplesmente usar qualquer ferramenta, né? Como o Padilha falou, ferramenta, técnica, método, prática e tal, se você não está na tua cabeça. É isso aí. Perfeito. Eu acho que, pegando o gancho do Capra, eu acho que até porque o objetivo não era esse, era mais realmente falar sobre fake news em relação ao Lean, mas o Aquino sempre comenta, né, quando fala, vamos dizer, do Lean aplicado em TI, do casal Popendick, Mary Popendick, aí, que tem toda uma abordagem Lean, né, para desenvolvimento de software. Né? Então, ele fez várias referências e Aquino acho que é um fã aí do casal Popendick aí, por favor. Só cuidado para essa chegada aí, né? Ouvindo muito do casal, pode ser um tapa na orelha, nem um carinho, né? Então a gente só fica. Eu ouvi um pouquinho mais o Aquino antes de escutar ela, porque de repente ainda precisa de um pouquinho mais
de carinho e essa voz mais doce do que tomar uma porrada da Mary esses dias. Não, mas ela tem mudado de opinião ao longo do tempo. Ela tem se mostrado uma pessoa flexível, hein? Adaptada. Vamos acreditar que sim, vamos acreditar que sim. Kaizen sempre, né? A Renata. Oi, Renata, quer falar alguma coisa? Não, muito, eu só queria agradecer, Ana, muito bom, né, ver essa discussão e ter esse olhar, né, então isso ajuda bastante para a gente estar cada vez entendendo. Eu trabalho mais na área de software, mas agora eu estou fazendo projetos para a área de fábrica, de chão de fábrica, então, assim, eu acho que é importante entender, né, esses dois lados e ver como aplicar e fazer isso a melhoria contínua aí, aplicando aí, Lean. Então, muito bom, muito enriquecedor, obrigado, parabéns aí a vocês. Que ótimo. Obrigado pela presença, Renata. Muito bom. Muito bom. Que ótimo, pessoal. Vamos disponibilizar a gravação lá também depois para vocês e o material para quem não deixou o e-mail no nosso site. Se quiser colocar aqui, eu acho que o Teles já deixou. Quem quiser deixar o e-mail aqui no nosso chat, a gente manda para vocês também esse material. Tá bom? Então tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer enorme conhecê-los e esperamos encontrá-los. Até a próxima. Obrigada a Boa noite. vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, Davi, tchau. abraço. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.